Hala pessoal, bem-vindos aqui no canal da Matemática Pro, onde os seus sonhos quanto à matemática, claro, viram a realidade, onde você aprende matemática, onde você é transformado, renovado e preparado para qualquer que seja a matéria. E no vídeo de hoje nós vamos resolver o que é exercícios. Me perguntei e respondi, estranho. Mas hoje nós vamos resolver exercícios que têm a ver com a potenciação. Como puderam ver na videoaula passada, eu expliquei todo o conteúdo que tem a ver com a potenciação. Eu mostrei aí as propriedades, mostrei lá as regras, não propriedades, mas sim regras, né? Expliquei lá sobre as regras, como usar as regras quando estivermos na adição, quando nós estamos na subtração, quando nós estamos na multiplicação e quando nós estamos na divisão. Estamos juntos? Então aqui vamos aplicar agora, né, as regras que nós aprendemos na videoaula passada. Por exemplo, aqui temos respectivamente a divisão. Está-se a falar de divisão. Se nós pudermos observar, temos aqui a questão de que? De uma potência com o seu expoente, isto é, temos a base e temos o expoente, temos também a base e temos o expoente, temos esse traço de fração, né, que é divisão também, e depois temos aqui o nosso denominador. E no nosso denominador temos aqui a base, temos o expoente e também temos outro expoente. Existem regras que eu expliquei que ensinam ou que explicam como operar e como é que se chama quando nós temos dois expoentes. E também desse outro lado temos esse outro exercício, né, em que também temos a divisão, né? Simples, eu escolhi esses exercícios porque são os que mais saem. As propriedades da divisão e da multiplicação são as propriedades que mais aparecem nos exames de admissão. Então, bora lá resolver passo a passo. Ok, o que nós vamos ter aqui? Nós primeiro temos que analisar se as bases é que são iguais ou os expoentes é que são iguais. Estamos diante da divisão. Quando nós temos expoentes iguais, porque os expoentes é que são iguais, temos 2 aqui e temos 2 aqui, mas aqui temos 3 sobre 4 e aqui é 5 sobre 4. Não significa que só por ter denominadores iguais, nós já temos bases iguais. Não. Tudo deve representar, ou seja, tudo deve ser igual. A divisão do 3 por 4, a divisão do 5 por 4 deve ser igual. O resultado deve ser igual. Mas não é igual. Então, nós temos aqui praticamente os expoentes sendo iguais. O que nós vamos fazer? Na divisão, mantém-se, né, o expoente, é o que a regra da divisão diz. Mantém-se o expoente e opera-se as bases quando elas são diferentes, né? E mantendo também o seu sinal de operação. Isto é, vamos colocar aqui o nosso traço de fração e vamos ter 3, né, sobre 4 dividido por 5 sobre 4. Isto tudo com o expoente 2. Por quê? Porque esse expoente também é como se fosse deste e é como se fosse deste. Nem é como se fosse, é do 3 sobre 4 e também é do 5 sobre 4. Então, embaixo, nós vamos operar. Aqui temos potência de uma potência, né? O que se faz? Multiplica-se os expoentes mantendo a sua base. Então, vamos ter 3 sobre 5, não esquecendo de colocar os parênteses. Por quê? Porque se nós não colocarmos o expoente que vamos colocar aqui, que vamos representar aqui, vai ser simplesmente para o número que está em cima, ou seja, para o numerador, enquanto que o expoente não é só simplesmente para o numerador. Então fica 2 vezes 3, nós vamos ter aqui 6. Automaticamente vamos operar aqui. Já que não é possível, ou seja, vamos ter números decimais. Se nós efetuarmos a divisão de 3 por 5, vamos ter que inverter, né? Vamos usar a regra de trocar sinal. O que ela diz? Nem exatamente regra de trocar sinal, mas é um nome que eu uso para facilitar. É uma linguagem simples que eu estou a procurar usar. Nós vamos ter aqui 3 sobre 4, né? Vezes, o que se faz?
troca-se o sinal para vezes, quando não é possível dividir esta fração toda por esta segunda, então mantém-se a primeira, inverte-se o sinal de divisão para vezes, e quando isso acontece, muda-se o sinal 4, muda-se a fração, ou seja, faz o inverso da fração, colocando 4 sobre 5, é o que nós vamos ter. Mas prestem muita atenção, quando nós estamos perante essa situação, nós ao mudar este sinal, colocando o inverso deste sinal, nós vamos ter aqui 4 sobre 5, não é? Mas há vezes ou há momentos em que invertendo, fazendo o inverso desta fração, de uma determinada fração, mudamos o sinal ou o sinal do seu expoente. Por exemplo, se eu tivesse 6 sobre 3 com o expoente menos 2, seria isto igual a 3 sobre 6, né? Isso tudo elevado a 2. Quer dizer que fazendo o inverso de uma determinada fração, mudamos o sinal do seu expoente. Então, nós vamos ter aqui tudo isto elevado a 2. Então, eu posso apagar aqui. Então, vamos manter aqui 3 sobre 5. Por que eu tenho que manter? Porque eu não sei qual é a regra, qual é o valor que eu vou ter aqui no final. Pode me simplificar também na questão do meu trabalho, do que eu ter que colocar 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5, porque a ideia é essa. Potência é o produto de fatores iguais, isto é, terá que ser 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5. Então, para evitar tudo isso, eu vou manter aqui para ver qual é que vai ser o resultado que eu vou ter aqui. Então, depois eu vou passar isto para aqui em cima. Então, nós vamos ter 3 vezes 4 e 4 vezes 5, né? Na multiplicação de frações, nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores também entre si. O que nós vamos ter? Aqui vamos ter 3 vezes 4, vamos ter 12, 4 vezes 5, vamos ter 20. Mas também podemos já simplificar isso, como cortando este 4 e cortando também este 4. Já facilita muita coisa. Simplesmente vamos ficar com 3 sobre 5. Logo vamos ter 3 sobre 5 elevado a 2 sobre 3 sobre 5 elevado a 6. Então, aqui temos divisão de quê? Aquilo que eu estava a dizer, este já nos serve, porque vamos ter bases iguais. Ainda de novo aonde? Na divisão. Divisão de quê? De bases iguais com expoentes diferentes. O que é que se faz? É simples. Aqui era diferente porque aqui já é onde nós tínhamos expoentes iguais, mas bases diferentes. Aqui já temos bases iguais e expoentes diferentes. Mantém-se a base 3 sobre 5 e depois trabalha-se com os expoentes. De que forma? Colocando 2 menos 6. Esse 2, esse traço de fração para os expoentes é menos. Então, se por exemplo nós tivéssemos menos aqui, o que seria? Seria 2 menos da fração, né? Ou diríamos da fórmula, como se diz vulgarmente, menos 6. Então aqui seria mais, porque seria menos e menos teríamos mais. Mas agora que não tem nenhum sinal aqui, simplesmente temos 6. Vamos ter 2 menos 6 simplesmente. Logo, vamos ter 3 sobre 5. Tudo isso elevado a menos 4. E aqui também temos que inverter o sinal. Então isso vai ser igual a 5 sobre 3 elevado a 4. E depois nós vamos multiplicar lá por 4 vezes e vamos ter os seus valores. Agora, o que se faz? No exame de admissão, muitas das vezes podem apresentar esta condição. Por que temos que mudar primeiro? Desculpa, temos que inverter ou mudar de sinal, porque nenhum número é elevado, ou seja, tem um expoente negativo, nenhum número. Então nós devemos mudar. Mas eles podem apresentar essa opção como uma solução, ou assim como podem apresentar esta opção
ou também pode apresentar o resultado final. Devemos estar aptos para poder entender isso. Agora, para converter este valor e ter o resultado final, eu ensinei na videoaula passada. É a multiplicação de fatores iguais. É só desembaraçar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de 2 por 3. É o mesmo que colocar 2 vezes 2 vezes 2. E depois você multiplica ali e vai ter resultado, que é 8, né? Ok. Para este caso, é assim como se faz. Ter cuidado com a aplicação das regras. Prestar muita atenção para as regras. Não pode falhar. Se você, por exemplo, se eu tivesse escolhido operar aqui embaixo, eu teria um número muito grande. E isso me tornaria difícil de poder trabalhar. Fácil, assim como eu trabalhei aqui. Com domínio e experiência, em menos de 2 minutos eu trabalho com isso. São números muito pequenos para poder operar. 2 vezes 3, por exemplo, 3 sobre 4 vezes, porque eu mudei aqui do sinal, vezes 3 sobre 4 vezes 4 sobre 5. São multiplicações de números muito pequenos. Isso me facilita trabalhar com muita facilidade e não me rouba tempo no exame de admissão. E também se eu decompor esses todos os números aqui, dificilmente nos exames de admissão tiram ali opções de valores grandes, dificilmente. Por isso que eles nos dizem para não usar máquinas. Então, provavelmente, eu quero acreditar que entre essas duas opções, uma delas eles colocariam. Estes dois exercícios eu tirei nos exames da 10ª classe, primeira época e segunda época de 2016 e 2015. Então, eu posso vos mandar, é só acessarem ao meu WhatsApp também, que vou deixar aqui na descrição, e eu vou vos mandar lá. Agora, vamos para o segundo exercício. O que é que nós vamos ter? Potência de uma potência. Multiplicam-se os expoentes, como fizemos aqui. 2 vezes 3, né? 6, sim. É isso. Então, nós vamos ter aqui 1 sobre 2, tudo isso elevado a 8. 2 vezes 4 dá 8. Dividido por, aqui nós podemos fazer o que? Manter. Vamos manter assim como está. 2 sobre 5 elevado a menos 8. Aqui é questão de nossa própria análise. É questão de nossa própria avaliação. Ok, nós temos aqui 8 e temos aqui menos 8. Se você prestar atenção, ver que se multiplica este 2 por 4 vai ter 8. Então, não há necessidade de você ter que manter aqui menos 8. Logo, você pode fazer a inversão para ter aqui 8. Isso te faz gastar menos tempo. Então, aqui nós vamos ter 1 sobre 2, 8, né? Ou eu posso inverter desse lado, desse outro lado, e ter menos 8 assim. Depende de ti, ou depende de mim. Então, vamos ter aqui dividido por 5 sobre 2, tudo isto elevado a 8. Então, agora já tenho expoentes iguais. Então, as bases aqui são diferentes. Vou manter o expoente e operar com as bases. Então, vou ter 1 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Tudo isso elevado a 8. Então, o que eu posso fazer? De novo, vou aplicar essa propriedade. Vou ter aqui 1 sobre 2 vezes 2 sobre 5. Então, tudo isto vai ser elevado a 8. Logo, vou ter aqui posso simplificar aqui os valores. Então, vou ter 1 sobre 5, tudo isto elevado a 8. Então, este é o possível resultado que eles podem colocar. Assim como podem decidir te chatear, só colocar 5 elevado a menos 8, né? Por quê? Porque se você inverte, o 1 que está aqui embaixo já não marca diferença, né? Não marca diferença. Então, podem colocar isto como opção, simplesmente, só para te chatear. E você trabalhar, achar esse valor e por não ter domínio, não saber como operar aqui. Vejam a videoaula anterior e vão poder entender com facilidade estes assuntos. Então, também quero dizer que nas próximas aulas eu vou falar de radiciação, vou falar de logaritmos, que são aulas muito importantes. Mas para que vocês aprendam, é necessário que vocês se subscrevam no canal. É necessário que ativem o sininho para que sempre que eu for a publicar os vídeos, sempre que eu for a lançar os vídeos, vocês tenham acesso imediato. E não percam tempo e logo visualizem e aprendam e preparem-se ainda cedo para o vosso
exame de admissão. Fiquem ligados ao canal e até mais um dia. Claro, mais um dia já sabe quem presta atenção nas videoaulas, né? Sabe quando é que eu lanço as videoaulas? Procurem ali nas outras videoaulas. Tchau!